Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Humaniza. Eu sou o professor Rodrigo Badaró e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o fascismo. Antes de começar, já vou te pedir para você deixar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, o fascismo é um fenômeno político típico da sociedade moderna, da nossa sociedade atual. Podemos pensar até como um produto do século XX, mas ele é um fenômeno um pouco controverso, ele tem aspectos que são muito discutidos. Então, a depender de quem você busca ler, você vai encontrar diferentes visões sobre alguns dos aspectos que envolvem o fascismo. Eu não vou entrar nessas disputas, nessas discussões entre diferentes correntes e autores sobre o que é o fascismo. Eu vou tentar trazer aqui alguns dos elementos mais gerais, que são os que normalmente não tem muita discordância. Quando a gente pensa em fascismo, a gente precisa pensar em alguns elementos que são esses que eu vou tentar trazer aqui de forma resumida para vocês. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a origem. E se a gente está falando do fascismo, a gente tem que remeter bastante à Itália, inicialmente. A Itália teve um processo de formação, de unificação política tardia. Esse processo desencadeia um sentimento nacionalista muito forte. E nos anos seguintes, ou no século seguinte, a Itália se unifica no final do século XIX. No início do século XX, esse nacionalismo vai ganhando uma força desproporcional, podemos pensar assim. E uma das suas consequências é o surgimento do fascismo. Nem todo nacionalismo é fascista, mas o nacionalismo é uma das características do fascismo e isso tem um sentido muito especial ali no caso italiano. Um ano de referência a gente não tem do surgimento do fascismo, é difícil precisar uma data em que ele surge, mas a gente tem uma data muito significativa, que é o ano de 1922, que é quando os fascistas marcham sobre Roma e conseguem então a indicação de Mussolini, pressionando o rei para que ele nomeasse Mussolini como primeiro-ministro. É uma espécie de golpe de Estado, podemos pensar assim. Isso marca um primeiro grande regime fascista se instaurando na Itália. Alguns anos mais tarde, o fascismo conhece a sua versão mais radical, que é o nazismo, que se desenvolve sobretudo na Alemanha, em liderança de Hitler, e que tem também lá em 1933 um ano muito importante devido justamente à ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Então, esses são elementos que remetem a gente um pouco à origem do fascismo. Ele está no início do século XX, na Itália, depois, enfim, na Alemanha, na sua expressão máxima. E aí a gente precisa pensar quais são os elementos que caracterizam o fascismo. Um desses elementos, a gente já mencionou, é um nacionalismo extremo. Mas o que esse nacionalismo significa? A gente tem que tomar cuidado para não entender o nacionalismo como um simples amor à pátria, amor ao seu país. Esse é um sentimento que muita gente tem e não é exatamente um sentimento problemático. Depende de para que você usa. Muitas vezes você usa para torcer para a sua seleção de futebol. Isso não é lá um grande problema. Agora, o problema aqui no fascismo é que o nacionalismo ele é usado de forma retórica. Então se constrói uma ideia de nação em cima de um tipo muito específico de agrupamento social, que é o agrupamento majoritário. Então você pega uma parte expressiva daquela população e transforma ela em sinônimo de nacionalidade. Então ser italiano é ser um certo tipo de gente, não basta, por exemplo, vamos pensar assim, ter nascido na Itália. Você tem que ter certos traços, certas origens, e você tem que, essencialmente, concordar com os governantes. Estar de acordo com o que eles pregam, porque eles se colocam como porta-vozes da nação. São governos que falam em nome da nação. Então é como se eles fossem os donos da verdade, digamos assim. E quem discorda desses governantes é tido como inimigo da nação. Então a construção da nação e desse nacionalismo tem um sentido muito político, específico, para perseguir opositores e para perseguir grupos minoritários, que muitas vezes não se enquadram exatamente naquele padrão que é construído de quem é o verdadeiro italiano, ou o verdadeiro alemão, ou qualquer outra nacionalidade. A outra característica é que o poder executivo ele ganha muito poder. Então, no caso de Mussolini e Hitler, a gente vê isso com muita clareza. O poder executivo se agiganta e sufoca os outros poderes, interfere de forma muito direta nos outros poderes. O sistema político partidário
ele é desmanchado em nome de um sistema hierarquizado, em torno de um partido único. E a ideia de nação, que eu tinha dito antes, também tem esse sentido, de eliminar quaisquer diferenças internas dentro do corpo social do país. Ou seja, o discurso nacionalista, ele anula o discurso, por exemplo, socialista, comunista, que enxerga a sociedade dividida em classes, sobretudo em classes burguesia, trabalhadores, proletariado. Ou seja, o discurso nacionalista ele tem também a função de impedir que se trate das questões de classe. Tudo isso é construído a partir também de um sistema em que a educação é fortemente militarizada, pautada na disciplina, inibidora de um senso crítico, de uma visão crítica de mundo. As humanidades, em especial, precisam servir aos interesses políticos fascistas, né? Então, exaltar essa nacionalidade, exaltar os governantes. Tem também um caráter muito personalista, né? Centrado muito, tanto que a gente diz com facilidade de figuras como Mussolini, Hitler, poderíamos falar de outros também, General Franco, Salazar, em outros países. Os veículos de comunicação se encontram sob forte controle, então, na verdade, funcionam também como mecanismos de divulgação do ideal fascista, como máquinas de propaganda desses governos. Percebam, então, que é um governo que entra em todas as esferas da sociedade, na educação, na cultura, na comunicação. Ele tenta implantar de forma muito forte um certo ideal político, um ideal de nação. E a gente precisa pensar, quem são os interessados nesse governo? É claro que existem pessoas que apoiam esse governo desavisadamente, né? Acham que estão sendo nacionalistas e que isso é uma coisa boa por si só, ou algo do gênero. Mas os principais grupos que se beneficiam desse governo são grandes grupos econômicos. A gente tem aliado, por exemplo, a Mussolini, especialmente a Hitler, grandes empresas multinacionais, inclusive empresas dos Estados Unidos, onde esses ideais não ganharam tanta força assim, mas as empresas como Coca-Cola, Ford, apoiavam muito fortemente esses regimes na Europa. Essas características juntas e somadas a outras, como, por exemplo, a perseguição a grupos de esquerda, a impossibilidade de organização autônoma dos trabalhadores, a criminalização do socialismo e do comunismo, fazem com que a gente tenha como uma das características mais fortes desse sistema o antissocialismo ou o anticomunismo. Então não é por acaso que as grandes empresas estão aliadas a esses governos, né? Quer dizer, existem interesses econômicos que permeiam também os regimes nazifascistas. Eles impedem a organização dos trabalhadores, impedem que os ideais socialistas comunistas se espalhem, impedem que exista oposição. Então eles implantam de forma extremamente autoritária um regime econômico tipicamente capitalista. Mas vejam como é complexo, porque, por um lado, os nazifascistas são antiliberais. Em que sentido? Eles negam a divisão de poder, a divisão entre executivo, legislativo e judiciário, típica do liberalismo político, é rechaçada por eles. Nós temos um executivo que se agiganta. A ideia de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, né, a própria ideia de uma oposição política, tudo isso eles negam. Os próprios direitos individuais, né, das pessoas, direitos de ir e vir, muitas vezes restringidos, direito à própria vida em vários casos. Então, uma série de direitos, garantias, direitos humanos que a gente considera que têm uma origem liberal, eles negam. São aspectos do liberalismo político. No entanto, do ponto de vista econômico, as práticas dos nazifascistas, em vários aspectos, mostram-se relacionadas e aliadas até com aspectos que remetem ao liberalismo econômico. Então, essas são algumas das principais características que envolvem esses estados fascistas nazistas. O nazismo tem algumas características mais próprias, né? A gente sempre lembra do antissemitismo como um desses traços que caracterizam o nazismo como um regime bem específico, mas ele está inserido dentro desse grande grupo de características do fascismo. Daí a gente dizer também nazifascismo. O nazismo é uma expressão mais radical, mais exaltada e com alguns traços específicos do fascismo. Ele radicaliza o fascismo a um nível que a gente considera que é um outro sistema, que é o nazismo. Bom, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, progressivamente, alguns regimes ainda duraram mais tempo, mas progressivamente essas ideias foram perdendo espaço. Daí a gente chegou numa situação em que dificilmente
grandes líderes políticos se assumem como fascistas ou nazistas. Alguns pequenos grupos ainda o fazem. Mas a grande maioria dos líderes não assumem para todos que são fascistas. Então a gente tem um desafio que é identificar práticas fascistas em governos que normalmente não se assumem assim. Eles vão dizer que são democratas, que defendem a nação, né? Não vão dizer que são fascistas porque é como se tivesse virado um xingamento, né? Então quase nenhum se assume mais propriamente fascista. A gente precisa observar na nossa prática cotidiana, no fazer político, quais governantes repetem alguns padrões, né? Mesmo que não seja todo esse sistema estruturado já, mas repetem padrões, fazem uso de discursos, ideias que remetem à ideia fascista. A gente começa a usar também outros termos, como neofascista, né? Para dizer de uma nova face do fascismo, das novas formas como ele começa a aparecer, por exemplo, já no século XXI. Bom, pessoal, é um tema complexo, eu tentei dar aqui uma varredura, passar por alguns aspectos mais gerais. Eu espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho desse assunto. Se continuou com dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Ou então me chama lá também no Instagram, que é um espaço ótimo para a gente trocar uma ideia, tirar dúvida, fazer algumas lives. @humaniza1. Beleza? Então é isso, um abraço para vocês e bons estudos!